Olá, meu irmão, olá, meu querido, como vai a sua vida? Espero que você esteja bem em tempos de dificuldade e nós rogamos ao Senhor por você poder ouvir este sermão e prestar culto ao Senhor aí do seu lar. É um prazer saber que o irmão está me ouvindo, saber que o irmão está bem e também termos esse momento precioso de meditar na palavra do Senhor, de buscar o nosso Deus em culto a Ele. Ainda pregando pela internet, eu tinha a expectativa de que já não voltaria a falar aos irmãos por vídeo, mas assim o bom Deus nos dirigiu, assim aprove ao Senhor e nós entendemos a boa vontade do Senhor, né? Ou não entendemos, né, querido? Talvez não entendemos exatamente quais são os caminhos do Senhor, mas conhecemos o caráter deste Deus providente, soberano, que tem zelado por todas as coisas. Nada tem fugido ao controle do Senhor. Nós temos convicção disso. Eu quero convidá-lo então aí, de onde estiver, a abrir a sua Bíblia comigo. Nós leremos a segunda epístola de Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, do verso 8 ao verso de número 14. 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 8 ao verso 14. Eu vou ler o texto e você acompanha a leitura aí da sua casa. A palavra de Deus nos diz assim: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho do Evangelho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras de que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em vós. Quero convidá-lo a baixar a sua cabeça aí de onde estiver. Vamos orar ao Senhor e pedir para que o nosso Deus nos conduza neste momento. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, por essa oportunidade de nos debruçarmos sobre a Tua palavra e buscarmos conhecimento da parte do Senhor para momentos em que enfrentamos nas nossas vidas, Pai. Dificuldades e sofrimentos que passamos ou que ainda passaremos, Pai, e sabemos que pela Tua palavra estaremos bem amparados. Oramos, Deus, para que o Teu Espírito Santo nos conduza, Deus, na exposição deste texto, e que o Senhor abra os nossos corações para entendermos aquilo que o Senhor tem a tratar nas nossas vidas, Pai. Transforma o nosso coração, Deus, conforme a Tua palavra. É o que nós oramos e que pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido, é curioso a forma como nós lidamos com sofrimento. Você vai ver algumas pessoas nessa vida brigando para ver quem sofre mais. Eu me lembro de já ter relatado isso na igreja em algum momento, mas você já deve ter presenciado uma situação dessa, de quando você vê duas pessoas conversando e de repente uma diz para a outra assim: poxa vida, eu estou com uma dor nas costas e eu tenho um problema de hérnia que tem me assolado já tem 2 anos. E parece que a pessoa quer rebater aquele sofrimento com um sofrimento maior. E a outra vai dizer: mas calma, fica tranquilo, porque eu já tenho esse problema de hérnia há 6 anos. E o meu médico disse que nem se operar. E aí é aquela discussão, né? De quem sofre mais, de quem sente mais dor, de quem está passando pior. Por outro lado, talvez você veja pessoas que vivem o contrário. Você já viu pessoas que ignoram o sofrimento?
A mesma medida que alguns exageram na dose, outros omitem, a dizer, não, tá tudo certo, tá tudo sempre bom, a gente sempre sorri o tempo inteiro, a gente nunca tem problema. Que problemas? Que problemas, imagina. A nossa vida é feita de vitórias e não há sofrimento nos nossos dias. Tanto um quanto o outro equivocados, querido. Porque os sofrimentos não são algo que sucumbem à vida cristã a ponto de nós vivermos em função deles. Nós não vivemos para sofrer, mas é certo também que faz parte das nossas vidas o sofrimento, e ele tem lugar específico como instrumento de Deus para trabalhar em nós. E o Senhor tem usado os sofrimentos tanto para moldar o nosso caráter, tanto quanto para aumentar a sua glória ou para manifestar a sua glória. Você precisa lidar com o sofrimento, meu irmão. E a pergunta que esse texto bíblico levanta, e eu espero que fique claro ao longo dessa exposição, é como nós lidamos com o sofrimento. Como nós lidamos com isso? E olhando para o cenário de sofrimento, então, do apóstolo Paulo, que escreve a Timóteo, eu queria te dar um bom motivo para sofrer. Um bom motivo, uma boa razão que te conduza a um sofrimento que, como disse, vai redundar para a glória de Deus. Não um sofrimento vão que se torna o centro das nossas vidas, nem mesmo um sofrimento que nós fingimos que não existe, buscando uma vida de paz e, como diz o ditado, viver em um mar de rosas. Não, querido, o sofrimento ele tem lugar adequado em nós, e Paulo deixa claro isso quando escreve a Timóteo. Por isso eu quero dizer a você: tenha coragem para viver pelo Evangelho. É este o tema que eu quero trabalhar: coragem para viver pelo Evangelho. E esse texto nos mostra por que nós devemos ser corajosos para sofrer pelo Evangelho. Paulo começa expondo a Timóteo, e existe uma longa frase nesse discurso. Se você às vezes, como eu, se empolga na fala e começa a pôr vírgulas e nunca põe ponto final, sinta-se descansado, porque Paulo faz o mesmo. E é certo que Paulo não faz isso à toa, mas a sua fala tem uma sequência lógica e torna-se extensa então no começo do trecho que nós lemos. E eu quero estabelecer aí o nosso primeiro ponto, e eu vou subdividi-lo então. Essa longa fala de Paulo eu quero dividir para ficar mais fácil da nossa compreensão. E eu quero primariamente falar sobre essa tal de coragem, sobre este título que eu dei para a forma que nós devemos enfrentar o sofrimento, e mostrar para você a evidência disso no texto bíblico. Olhe como Paulo diz a Timóteo no verso de número 8, dizendo: não te envergonhe, portanto, do testemunho de nosso Senhor. A fala de Paulo a Timóteo é, em primeiro lugar, um chamado à coragem. Quando nós tratamos a coragem, em primeiro lugar, dentro desse assunto, Paulo chama Timóteo à coragem, e a sua fala é dizer: não se envergonhe. É a ordem de Paulo, é a proibição de Paulo, dizendo que isso não pode fazer parte da vida de Timóteo, isso não pode fazer parte da caminhada de Timóteo, ter algum tipo de introspecção ou ter algum tipo de constrangimento diante do que o Evangelho causava no seu tempo. Nós vemos os judeus perseguindo o povo de Deus, perseguindo os cristãos. Nós vemos o Império Romano começando a se levantar também em resistência à pregação do Evangelho. E como Timóteo, no seu caráter pastoral ainda jovem para o seu contexto, um dos perigos que rondava o ministério de Timóteo era aquietar-se, era encolher no seu canto e, envergonhado diante do cenário que perseguia o Evangelho, Timóteo acovardar-se. Portanto, Paulo chama Timóteo, Paulo conclama Timóteo a viver corajosamente pelo Evangelho, dando testemunho do Senhor. É essa a obra que Timóteo tem a fazer. É, em resumo, isso que nós fazemos como cristãos. Nós somos testemunhas. Isso nada mais é do que nós relatarmos algo que vimos. Não foi isso que os discípulos fizeram ao falar sobre a ressurreição de Jesus? Quando nós vemos o começo do livro de Atos, a narrativa dos discípulos é basicamente anunciar o Messias do Antigo Testamento na pessoa de Cristo.
E dizer daquilo que viram, daquilo que ouviram, é esse o testemunho do apóstolo na sua carta, dizendo que ele mesmo apalpou e segurou Cristo e viu que era homem verdadeiro. Portanto, um anúncio corajoso dos apóstolos, ainda que havendo perseguição, era testemunhar de Cristo. E Paulo está chamando Timóteo a manter este testemunho, a continuar afirmando e provar aquilo que ele defendia. De fato, viver este testemunho do Evangelho, não um testemunho qualquer, mas um testemunho do Senhor. É característico isso, e esse é um motivo muito maior para levantar uma bandeira do que qualquer outra coisa. Vivemos tempos em que tem se levantado bandeiras, vivemos tempos de protestos, tempos de pedidos de renúncia, e cada um levanta a sua bandeira e corajosamente saem às ruas. O chamado de Paulo para Timóteo era que a sua bandeira fosse o Evangelho do Senhor, que o seu testemunho fosse do Cristo ressurreto, e que ele não se envergonhasse disso. Não somente este chamado a não estar envergonhado, Paulo chama ainda a Timóteo a não se envergonhar também do seu encarcerado. Paulo está se referindo a si mesmo. Lembre-se que Paulo está preso enquanto escreve essa carta. E Paulo está dizendo para Timóteo que também não esteja o abandonando por vergonha de estar Paulo preso. Não deveria isso ser motivo de Timóteo estar amedrontado por ver o seu companheiro de lutas sendo agora encarcerado. Mas Paulo vai dizer que, e vai ficar claro isso mais à frente o texto, que é evidência da glória de Deus ser perseguido e sofrer pelo Evangelho. Isso faz parte da pregação. Por isso, isso não deve rondar também o coração de Timóteo. Não deve haver vergonha na pregação do Evangelho. Ainda há uma segunda chamada de Paulo a Timóteo a falar sobre esta coragem e este chamado à coragem. Quando Paulo propriamente fala daquilo que eu coloquei como tema deste sermão, Paulo chama Timóteo a participar com ele dos sofrimentos em favor do Evangelho. A palavra que Paulo usa aqui é realmente trazer consigo. A palavra aqui são dois trabalhando juntos. Paulo está chamando Timóteo para participar daquilo que ele já sofrera. E talvez você olhe e fale: tudo bem, Paulo, chama para o churrasco, né? Chama para o almoço na igreja. Agora você me chamar para ir para a cadeia com você. E talvez isso pareça absurdo. Quando nós sofremos, nós dizemos assim, né? Abre aspas, não desejo isso para o meu pior inimigo. Por que é que Paulo, então, chamando Timóteo de filho amado, ele vai chamar Timóteo para sofrer com ele pelo Evangelho? Porque a concepção de Paulo do sofrimento pelo Evangelho não é um sofrimento vão. O sofrimento que Paulo narra pelo Evangelho não é algo fútil, não é algo que produz dores e angústias na sua vida e não dá resultados. Pelo contrário, o motivo pelo qual sofrer é justamente porque este sofrimento está sendo causado em prol do reino de Deus, e esta é uma causa pela qual vale a pena sofrer. Por isso Paulo chama Timóteo a sofrer com ele, e é o tipo de convite que nós não queremos ouvir na igreja: venha sofrer comigo. Mas isso faz parte do contexto. Quando João Calvino comenta esse texto, ele diz que Paulo estava preparando Timóteo para sofrer todas as aflições que estão relacionadas ao Evangelho, porque Timóteo se esquivar da cruz ou tentar evitar a cruz significaria vergonha. Não estamos envergonhados, não estamos amedrontados, estamos corajosos diante do chamado ao sofrer pelo Evangelho. Mas ainda, querido, deixe-me levá-lo neste caráter da coragem para sofrer pelo Evangelho. Quando Paulo, a partir do verso de número 9, vai começar a descrever, final do verso 8, começo do verso 9, Paulo vai dar motivos para sofrer pelo Evangelho. Ou melhor, Paulo vai dar um motivo, e Paulo vai construir isso e vai relembrar Timóteo de toda a completude que envolve a causa pela qual nós sofremos.
Olha que no final do verso de número 8, Paulo está dizendo: pelo contrário, participa comigo, não esteja acovardado, mas venha sofrer comigo em favor do Evangelho. E Paulo começa dizendo: este Evangelho, segundo o poder de Deus. Lembre-se da pregação de Paulo. Não o evangelho que é convencido por vã filosofia, não o evangelho que ganha as pessoas com fala eloquente, mas o evangelho do poder de Deus, da ação do Espírito Santo que converte corações e convence o homem do seu pecado. É esse o caráter do evangelho de Paulo. É este o motivo que Paulo vai desenvolver, dizendo pelo qual nós devemos ser corajosos, por causa do Evangelho. Ele vai dizer que este Evangelho poderoso da parte de Deus é aquele que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Olha a linguagem que Paulo vai usar. Tá bom, nós somos salvos pelo Evangelho. E ele vai destrinchar isso dizendo de um chamado de Deus. Que tipo de chamado é esse? É uma santa vocação. É o chamado da parte de Deus para aqueles que estavam mortos dos seus delitos e pecados. Eu e você que vivíamos aversos a Deus, eu e você que vivíamos alheios à vontade de Deus e só nos preocupávamos em satisfazer os nossos pecados. E um dia a voz do Senhor clamou dos altos céus para nós, manifestando a salvação, e nós fomos chamados por este Evangelho. O Senhor veio ao interior do nosso coração e nos suscitou a vida e nos chamou por uma santa vocação. Paulo está mostrando que isso não provém dele. Essa salvação que nós recebemos vem da parte do Senhor. E assim ele vai continuar elaborando essa salvação quando ele diz que não segundo as nossas obras ocorreu essa vocação, mas da própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Bem, se alguém tinha motivos para se gloriar nas suas obras, é Paulo. Eu preguei Filipenses aos irmãos e me lembro de ter falado sobre isso. Quando Paulo diz que ele é hebreu de hebreus, que ele é fariseu quanto à lei, e agora este mesmo homem que tinha um caráter santo no que se pode dizer a religiosidade do seu tempo, ele está dizendo: nós não fomos chamados por mérito, não foi nada que você fez, não era porque Timóteo era um jovem forte e corajoso. Isso me faz lembrar quando o pastor Itamar pregou sobre Gideão em um acampamento nosso, sem ser o último anterior ainda. E Deus chama Gideão lhe dizendo: vai nessa tua força. E é como se Gideão dissesse: que força? Era Deus quem vocacionava Gideão. Não era Timóteo quem era forte o suficiente para o ministério. Era Deus quem o havia chamado à salvação. Era Deus quem havia o alcançado com graça mediante Jesus Cristo. Não por obras, não por méritos. Ninguém pode merecer a salvação que vem do céu. E então Paulo está narrando essa salvação para lembrar Timóteo daquele que o salvou, daquele que o tirou do seu pecado, daquele que o conduziu em uma gloriosa vitória sobre a morte. Paulo vai dizer que o Senhor Jesus operou essa salvação antes dos tempos eternos. Isso tem implicações claras para a vida de Timóteo, a mostrar que se Deus está planejando, ou melhor, se Deus já planejou em tempos eternos a nossa salvação, ainda os sofrimentos que Timóteo está passando estão sob o mesmo plano de Deus, estão cooperando para a mesma salvação. Olhe a firmeza e o fundamento desta salvação que está toda em Deus. Portanto, a segurança do motivo pelo qual nós devemos sofrer pelo Evangelho não está em nós, está em Deus, está na salvação que provém do Senhor. Salvação essa preparada desde os tempos eternos e manifesta. Sim, claro, meu querido, a salvação de Deus nos encontrou, fomos encontrados em algum momento de nossas vidas. Você pode olhar para a história da sua vida e dizer que naquele momento Deus te achou. Não quer dizer que antes disso o Senhor havia te perdido de vista. Essa é uma linguagem nossa para dizer que nós que andávamos desgarrados fomos aproximados ao aprisco do Senhor, por Ele mesmo. O projeto do Senhor na eternidade é manifesto na história das nossas vidas. Nós falamos que Deus é atemporal, Deus é o Criador do tempo, mas nós não.
Nós somos criaturas, nós nascemos e tudo que conhecemos se dá em uma linha histórica, e em algum momento deste tempo o Senhor nos alcançou com salvação. O que nos poderia fazer pensar de que agora os sofrimentos que nós enfrentamos estão fora do controle de Deus? Se o maior problema de todos, que era o nosso pecado, o Senhor pôde resolver nos seus decretos e manifestar no tempo. Paulo ainda vai dizer isso de forma conclusiva no final, quando ele diz no verso 10: manifesta agora esta salvação pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. O Senhor, querido, pense na profundidade disso. O Senhor destruiu a morte. Eu estou aqui na igreja e aqui foi muito estranho para mim quando pela primeira vez eu vim em um velório na igreja. A minha casa, onde eu cresci aqui em Minas, fica na rua de um velório. E aqui no interior essas coisas são bem tranquilas, né? É bem caseiro esse tipo de lugar. E eu estava acostumado a ver os velórios ali. E foi muito impactante quando eu pude vir à igreja e ver o primeiro velório e presenciar o primeiro velório na igreja. E desse que eu me lembro era do pastor que faleceu enquanto pastoreava a nossa igreja. O pastor Eli estava aqui ainda, trabalhava, pregava. Eu me lembro de encontrá-lo poucos dias antes da sua morte, subindo as rampas aqui da igreja, e olhar e ver o testemunho dos irmãos, de que no mesmo lugar onde nós cultuamos ao Senhor, nós velamos aqueles que nós amamos, e nós nos despedimos pela morte, mas nós olhamos para a morte de uma forma diferente, porque a morte para o cristão, ela não é algo eterno. A morte para o cristão não é um sofrimento que não tenha fundamentos, ou melhor, um sofrimento que seja eterno, que não tenha consumação. A morte para o cristão é um sofrimento enclausurado no sacrifício de Cristo. Porque aqueles que temem o Senhor, e eu pude presenciar aquele que eu tanto ouvi na igreja, sendo velado na minha frente, e vendo a esperança da igreja na ressurreição de Cristo, que seria operada naquele homem que tanto se esforçou pelo Evangelho. Paulo está expondo isso, mostrando que o Senhor venceu aquilo que para nós é invencível. Então nós já não passamos mais a padecer perante a morte. Timóteo não precisa mais se angustiar diante das evidências de morte que rodeavam a vida de Paulo e rodeariam posteriormente a vida de Timóteo, mas Paulo pode encorajar Timóteo, dizendo que esse Senhor não só o salvou, não só determinou a sua salvação no tempo eterno e manifestou depois, mas esse Deus destruiu a morte. Esse Deus aniquilou a morte. Esse Deus encerrou a dor e o domínio do pecado que sobrevinha ao povo de Deus. É Cristo Jesus. E em lugar de morte, nós agora somos chamados a viver na luz e na vida. É isso que Cristo trouxe, a imortalidade mediante o Evangelho. Nós agora temos vida abundante e eterna mediante o Evangelho. E olha então Paulo trazendo as coisas de volta para o Evangelho e dizendo: viu, Timóteo, olha o fundamento deste Evangelho. Nada pode nos separar, porque Deus já nos garantiu, e nem mesmo a morte pode fazer isso, porque nós estamos salvos na sua vida. E este é o motivo pelo qual nós devemos, pelo qual nós podemos sofrer pelo Evangelho, porque nós temos um Senhor que venceu todas as coisas, e nós agora o testemunhamos, e nós agora não nos envergonhamos, porque tudo está consumado por Ele. Este é o fundamento de Paulo a chamar Timóteo para sofrer pelo Evangelho. Deixa-me perguntá-lo, querido, algo que bate nos nossos corações,
Algo que quando falamos de sofrimento pelo Evangelho, quando pensamos no martírio de Estevão, quando pensamos nas chibatadas do apóstolo Paulo, isso é romantizado na nossa mente, e nós pensamos, nossa, como devia ser difícil ser cristão na época do Império Romano. E deixe-me perguntá-lo, quando é que foi revogado o sofrimento de Deus para as nossas vidas? Quando é que Deus disse para nós assim, olha, os cristãos já sofreram demais, agora os meus servos, os meus seguidores viverão em paz e harmonia? Olhe para a sua vida, querido, deixe-me perguntá-lo, olhando para o chamado de Paulo a Timóteo, chamado esse que se reflete na nossa vida, de sofrer pelo Evangelho. Qual foi o último sofrimento pelo Evangelho que ficou evidente na sua vida? Qual foi a última vez que você sofreu pelo Evangelho? Talvez o nosso sofrimento pelo Evangelho, no comodismo do século 21, no tão louvado país que não nos persegue, seja domingão, né? Nossa, eu acordo às 5 a semana inteira e hoje eu vou acordar às 8 para ir para a igreja. Este é meu sacrifício pelo Senhor. Eu vou acordar um pouco mais cedo. Este é meu sofrimento pelo Evangelho. Eu dei meu nome para Carla e eu vou varrer o salão. Por isso que nós sofremos no Evangelho. Querido, pense mais um pouco. Pelo que Cristo morreu, que obra Cristo nos legou, a que sofrimentos Deus nos tem chamado a sofrer. E eu quero convidá-lo a mudar a sua perspectiva sobre sofrer pelo Evangelho. Não está diminuído o esforço daquele que após uma longa semana de trabalho se levanta cedo no domingo. Não está diminuído, é válido, louvável diante de Deus. Os nossos irmãos do DAMI, muito mais, é louvável diante de Deus. Nós entregarmos ali algum tempo do nosso domingo, uma vez por mês, para varrermos o salão da igreja, ou servirmos comida aos irmãos, para abençoarmos os missionários. Mas querido, é só isso? Sinceramente, é este o nosso sofrimento pelo Evangelho? Nós estamos acostumados a terceirizar o sofrimento. Nós pensamos, poxa, sofre pelo Evangelho de verdade são os irmãos que estão lá em Guiné-Bissau, porque lá não tem nem energia elétrica, eles estão lá de fato pregando o Evangelho. Sofre de verdade os pastores que estão lá no Nepal, e nós temos testemunhado à distância o sofrimento deles por falta de condições, por limitações da pregação do Evangelho. Sofrem demais aqueles que estão em campos transculturais, sofrem pelo Evangelho estes. Não, eu não. A minha contribuição ninguém me incomoda, e eu contribuo, e eu oro, mas sem sofrimento. Talvez o chamado que nós pensamos ter não, eu não tenho vocação para sofrer pelo Evangelho. Tem vocação para sofrer pelo Evangelho? Aqueles que vão para o fronte. Não, eu estou aqui na retaguarda. E meu querido, por isso eu quero mudar a sua perspectiva de sofrer pelo Evangelho, de entender que a vida do cristão é uma vida que diariamente está rendida ao Evangelho, é uma vida que não está poupada em nenhum dos seus esforços, senão toda ela está voltada. O pecado não está em fazermos para o DAMI ou em uma vez por mês nos dedicarmos ao almoço. O pecado está em estancarmos isso e todo o restante da nossa vida ser um presente para nós mesmos. Quando nós buscamos o conforto, o prazer e o aconchego, e nós nos esquecemos de que o chamado do Senhor é de um esmero sofrido pelo Evangelho, e talvez nós encontramos todo tipo de justificativa. Então, o meu desafio é: faça pelo Evangelho, testemunhe do Evangelho. Deixe-me trazer isso de forma prática para você. Talvez o seu vizinho, sabe aquele vizinho chato, que ninguém do bairro gosta dele? Talvez seja esse o cara que vai te chamar a sofrer pelo Evangelho, em deixar os seus afazeres, deixar a televisão, deixa o filme, deixa um pouco aquilo que você tanto queria e que é tão confortável para você, para bater na porta daquele irmão e alcançá-lo com o Evangelho de Cristo, que nenhum dos missionários transculturais vai poder bater a porta daquele irmão, porque Deus te colocou lá, e o chamado para sofrer pelo Evangelho e se esmerar, se esforçar por essa obra, não se envergonhar dela, é seu quanto àquela pessoa. O pastor Itamar não pode alcançar os seus colegas de trabalho, ele não vai trabalhar nunca na empresa que você está. É você,
É você quando o Senhor te chama e diz para deixar um pouco de lado aquelas coisas que são tão confortáveis e gostosas de fazer e sofrer um pouco pelo Evangelho, abrir mão do conforto pelo Evangelho. O Senhor tem nos chamado a um sofrimento da mesma forma que Paulo tem chamado. E nós precisamos ter coerência nas nossas vidas. Se nós falamos de uma vida de negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir ao Senhor, é isso que devemos fazer. Precisa haver uma relação estreita entre o que falamos e o que fazemos. E a suficiência dessa entrega não é para sermos aplaudidos, não é para que alguém possa dizer que veio para a igreja por meio de você, é porque nós fomos alcançados por essa salvação e por meio dela nós podemos fazer. É a obra do Senhor. Pregue, faça discípulos. O pastor já te chamou ao discipulado, você já fez as 4 apostilas e você as pôs na prateleira como um ótimo item da sua vida cristã. Não, o Senhor te chamou a fazer discípulos, a deixar as suas comodidades, a deixar a sua vergonha e se esmerar pelo Evangelho. Eu não quero me referir à vergonha como aqueles irmãos que talvez sejam tímidos no falar, porque Deus usa os tímidos no falar. Há irmãos tímidos no falar que um dia desses estavam tocando violão na capelania. Irmãos que normalmente não se ouve a voz na igreja, estavam pregando o Evangelho por meio de canções. A questão, queridos, é que Deus nos tem chamado a usar dons e talentos para a sua glória, a voltar as nossas vidas para Ele, a fazer o que quer que seja que façamos em abnegação da nossa própria vontade, do nosso próprio desejo, em prol do reino de Deus. Paulo não suficiente chamar Timóteo a este convite, a esta conclamação pelo sofrimento e dar motivos, estando fundamentado em Deus o motivo de buscarmos sofrer pelo Evangelho. Paulo vai mostrar a Timóteo a sua própria vida como exemplo deste sofrimento. É claro no texto bíblico, quando nós vemos que as relações na segunda pessoa, dizendo tu Timóteo, elas passam a ser eu, Paulo. Quando Paulo vai falar a Timóteo que é por causa disso que ele está sofrendo essas coisas, Paulo está se referindo sim à sua prisão em algemas. Paulo está dizendo, é por causa desse amor de Deus que eu narrei agora, Timóteo, é por causa dessa salvação eterna, é por causa dessa vitória sobre a morte, esse triunfo da vida que Cristo nos trouxe, é por causa desse Cristo que eu estou sofrendo, Este é o meu fundamento, Timóteo, como eu tenho te chamado, eu estou fazendo. Paulo vai dizer a Timóteo justamente isso, eu não me envergonho, ainda que eu esteja preso, eu não estou envergonhado. Pelo contrário, querido, o estar preso de Paulo é motivo de honra, é motivo de clamor, de alegria diante de Deus, por estar pregando a palavra de Deus. Talvez nós não estejamos sendo muito hostilizados, é porque não temos muito pregado mesmo, é porque temos sido omissos e vergonhosos. E Paulo, não tendo feito isso, falando do Senhor e testemunhando, não um evangelho carrancudo, mas um evangelho amoroso, basta o evangelho amoroso para que alguns se convertam e outros condenem o apóstolo. E ele vai dizer, não estou envergonhado disso. Isso é claro nos discípulos. Em Atos capítulo 5, verso 41, o texto bíblico nos diz que os apóstolos se retiraram do sinédrio, após serem acusados, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Cristo. Quando é que haverá nos nossos dias uma dignidade de ter sido rejeitados pelo amor a Cristo? Mas não, às vezes nós preferimos ser aprovados e deixar a Cristo em rejeição. Como é que eu vou falar isso no meu trabalho? Como é que eu vou falar para os meus familiares, para os meus tios, para os meus primos sobre este evangelho? Não, mas eles nunca vão entender, eles vão me odiar. Mas querido, olhe, importa pregar o evangelho, e não quero dizer, como disse, não quero dizer um evangelho rancoroso, porque talvez na ira nós vamos pregar, vocês vão para o inferno mesmo, não é isso. Paulo prega o seu evangelho, dizendo do amor de Deus, da justificação em Cristo, anunciando Cristo ressurreto, e isso basta para os eleitos serem trazidos, e os réprobos rejeitarem os servos de Deus.
É isso que acontece na vida do apóstolo Paulo. É este o exemplo que ele está narrando, e ele está dizendo para Timóteo: não se envergonhe. Note que as coisas que Paulo disse a Timóteo, Paulo mostra que ele mesmo está vivendo agora. Paulo disse a Timóteo: não se envergonhe, sofra comigo pelo Evangelho. Veja que é uma escala, olha, não se envergonhe, sofra comigo pelo Evangelho. E agora, na sequência do texto, ele vai dizer: é por causa deste Evangelho que eu estou sofrendo, mas não me envergonho. É a correspondência direta daquilo que Paulo falou a Timóteo, se refletindo na sua vida e no seu exemplo. Paulo mostra que o seu vigor está firme nesta pregação. E sabe qual é a razão? A mesma pela qual ele ordenou Timóteo. Ele fala a Timóteo da salvação e estrutura essa salvação. E ele vai dizer: eu não me envergonho, porque eu estou bem certo de que Deus está guardando o meu tesouro, de que Deus está guardando o meu galardão. Ou melhor, Paulo vai dizer que Deus está guardando... Perdão, querido, perdi o verso aqui. Versículo 12: eu estou sofrendo essas coisas e não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e sei que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo está olhando para a sua vida e para a sua relação com a pregação e os sofrimentos, sabendo que está justo, guardado diante de Deus, e ele vai testemunhar a sua confiança no Senhor. Ele diz: eu sei, estou convicto de quem, o caráter da pessoa a quem eu confiei o meu depósito, os meus bens. Este depósito se refere exatamente a transferir a alguém a responsabilidade de cuidado sobre algo. E Paulo vai dizer: os cuidados da minha vida estão confiados ao Senhor. Portanto, não há o que temer. Não há o que fazer senão me voltar para este Deus e pregar o Evangelho sem me envergonhar, ainda que sofra, mas sofra por um bom motivo. Eu falei para você sobre um bom motivo para sofrer pelo Evangelho. Este bom motivo é que o Senhor já nos salvou, e agora o Senhor nos chama a anunciar a sua salvação, ainda que nos custe sofrimento, e isto basta. Este é o exemplo do apóstolo Paulo. E eu vou fazer os meus 2 últimos pontos mais curtos, porque o primeiro realmente é longo por causa daquela sentença. Então olhe a relação de Paulo com o exemplo que ele mostra a Timóteo. Querido, nós não somos moralistas. Eu não vou dizer para você: se esforce para ser como Paulo, porque o próprio apóstolo diz que está copiando o Senhor Jesus. Ele está se espelhando em Cristo. Portanto, nós podemos olhar para Paulo e olhar para Cristo, sabendo que Ele é o molde. E é isso que Hebreus capítulo 12 nos diz, que o Senhor Jesus não fez caso da ignomínia que lhe estava proposta, mas correu com perseverança a carreira para cumprir o objetivo pelo qual o Senhor lhe havia chamado. O Senhor Jesus não fez cálculo de quanta vergonha sofreria, ou não fez questão de manter pura a sua honra, mas o nosso Deus se humilhou e encarnado sofreu humilhações que nós não sofremos, e justamente fez para que nós não sofrêssemos como Ele sofreu, porque Ele levou sobre si os nossos pecados, e nós jamais levaremos os nossos próprios pecados. Estamos confiados nele, e Ele nos deixa o caminho para seguir, a saber, caminho de sofrimento. O próprio Senhor Jesus nos disse que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o Senhor. O Senhor está narrando isso, os sofrimentos e as angústias, e dizendo: me sigam, porque eu fiz. Andem após mim, porque eu venci. É este o chamado do Senhor, e é para Ele que nós olhamos. Portanto, fica claro que nós precisamos seguir este verdadeiro exemplo e ter afirmados também em nós estes mesmos aspectos que Paulo mostra viver e que ele ordena Timóteo a viver. Nós podemos olhar e procurar na nossa vida sofrimento pelo Evangelho, coragem e não vergonha por causa disso, e confiança em quem guarda o bom depósito. Sobre estas coisas se manifesta aquilo que nós dizemos e fazemos, e aí tem que haver coerência. Se essas coisas não estão presentes na nossa vida, talvez haja algo de errado, talvez não estejamos olhando para Cristo,
porque é Cristo quem mostra isso e quem manifesta esses três aspectos. Mas se nós de fato estamos imitando Cristo nessas coisas, se de fato entendemos este Evangelho, mas ele não se evidencia na nossa vida e não somos exemplos para outros, também há algo de errado aí. Mais do que sofrer e viver, o resultado natural disso é sermos exemplo, é sermos molde, não porque somos algo em nós mesmos, mas porque refletimos em Cristo o sofrimento, a coragem e não a vergonha, e a confiança em Deus que tem todas as coisas determinadas. É esta a convicção de Paulo, é esta a ordem a Timóteo, é isso que mostra a vida do Senhor Jesus, e é nada mais do que isso que nós devemos buscar viver quando estamos diante de sofrimentos e podemos glorificar a Deus por meio desses sofrimentos, podemos pregar o Senhor por meio desses sofrimentos, podemos testemunhar a Deus no meio dos nossos sofrimentos. Paulo vai terminar este trecho falando a Timóteo em duas ordens diretas. Paulo falou com Timóteo, expôs a salvação, ele mostrou o seu exemplo e agora ele vai dar ordens a Timóteo. E são essas ordens que vêm direto a nós quanto à coragem que devemos ter para sofrer pelo Evangelho. Paulo vai dizer: Timóteo, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste e com o amor que está em Cristo Jesus. Timóteo já os conhecia. Após a sua avó Lóide e a sua mãe Eunice, estava o exemplo de Paulo, e Paulo estava falando de algo que ele mesmo havia ensinado a Timóteo. Paulo está dizendo: olha, aquilo que você aprendeu, mantenha um padrão das sãs escrituras. É curioso o fato de que esta sanidade das escrituras é um atributo do padrão que Timóteo deveria manter, é uma característica daquilo que Timóteo deveria exemplificar na sua vida, um conhecimento saudável sobre a palavra de Deus, e mais do que isso, um conhecimento que se relacionava com a fé e o amor que estava em Cristo Jesus. Se outrora eu falei de nós não pregarmos de forma arrogante ou de forma carrancuda, foi a minha expressão para falar sobre a pregação do Evangelho, aqui está descrita. Qual é o caráter dessa sã doutrina quando se relaciona com a nossa vida? A sã doutrina, ela vem acompanhada de fé e amor que está em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para o exemplo de Cristo, nós vemos o Senhor pregando a doutrina mais sã possível. Ele é Deus. E nós vemos o Senhor Jesus em alguns momentos sendo duro na sua justiça. O Senhor Jesus condenando pecados. O Senhor Jesus exortando pessoas que viviam o Evangelho de forma estranha ao que realmente é o Evangelho. O Senhor Jesus de fato em momentos é duro, e de fato em alguns momentos nós precisamos ser, e isso fará parte do nosso sofrimento pelo Evangelho. Mas o Senhor Jesus é o mesmo Cristo que manifesta o Evangelho de forma amorosa. E a nossa fé em Cristo Jesus traz em si este ensino, traz consigo esta característica do Evangelho que é vivido na fé e no amor em Cristo Jesus. Portanto, a conclusão de Paulo e a última recomendação deste texto é dizer: Timóteo, guarda o bom depósito, guarda, mediante o Espírito Santo que habita em nós. A ordem de guardar, certamente ele está se referindo a guardar estas sãs doutrinas. O bom depósito que Paulo está falando é o tesouro do Evangelho que agora Timóteo deve guardar. Paulo falou de um bom tesouro diferente, no caso, a sua vida que está guardada no Senhor. Mas veja que o sentido acaba se relacionando, porque Paulo está dizendo assim: Timóteo, guarde o Evangelho. E no nosso entendimento, quando alguém guarda o Evangelho, automaticamente a sua vida está guardada no Senhor. Timóteo estar apegado à sã doutrina era a convicção e a certeza de que ele estaria apegado também ao Senhor. Portanto, estar firme guardando este bom depósito era estar firme na pregação da sã doutrina, a qual Paulo vai exortar Timóteo um pouco mais à frente. E
o mais importante ainda deste guardar e viver essa doutrina é a característica que Paulo vai dizer deste guardar. Nós guardamos mediante o Espírito Santo que habita em nós. Algumas pessoas vão dizer assim: eu tenho problemas com a doutrina, eu não entendo direito, aquele negócio da classe de teologia lá é meio bagunçado na minha cabeça. Querido, eu entendo, porque às vezes bagunça a minha também. De fato, o nosso Deus é Deus, e nós não podemos compreender Deus exaustivamente. Mas nós entendemos que aquelas coisas as quais Deus manifestou a nós, nos cabe conhecer, nos cabe cumprir, nos cabe fazer tais coisas. Portanto, quem vai operar isto em nós é o Espírito Santo de Deus. Ora, é a própria palavra de Deus que vai nos dizer que é o Espírito de Deus quem nos dá entendimento e quem nos faz lembrar daquilo que aprendemos por meio da palavra de Deus. E com certeza este é o ensino de Paulo a Timóteo, dizendo: guarda o bom depósito, guarda consigo o Evangelho, mediante o Espírito Santo que habita em nós. E este mesmo Espírito Santo é o penhor da herança. Tendo Timóteo o Evangelho guardado por meio do Espírito Santo que habita nele, este Espírito é o penhor de que a sua vida está guardada junto ao Senhor. Qual daqueles recebe verdadeiramente o Espírito Santo e Deus não irá salvá-lo? Qual daqueles Deus decidiu salvar e concedeu o seu Espírito e de fato, efetivamente não será salvo, mas vai se perder? Para Timóteo, ter o Espírito e ter o Evangelho é a plena segurança da salvação que Paulo havia falado e a convicção de que a sua vida está guardada junto ao Senhor. Portanto, querido, a respeito dessas ordens, nós precisamos entender que a sã doutrina faz parte disso. Se eu falei sobre uma pregação do Evangelho, como pregaremos sobre o que não sabemos? Ou ainda anterior um pouco, como vamos crer em um Evangelho que não conhecemos? Como é que vamos falar de algo que não entendemos? Nós, às vezes, gostamos de deixar esse assunto para o pastor, né? Deixa para o seminarista. Não, para mim não, deixa para o Rodrigo agora, que é mais novo. Deixa para quem está empolgado com esse assunto, para quem gosta de teologia. Não, para mim não. Mas lembre-se de que o Evangelho, a palavra de Deus, nos chama a estar prontos para dar a razão da nossa fé. Nós precisamos conhecer então a sã doutrina e guardá-la conosco por meio do Espírito Santo, para termos a convicção do que cremos e poder expor essa salvação àqueles que andam em trevas. Mais ainda um pouquinho, querido, essa salvação, essa doutrina sã, saudável, ela vai de qualquer maneira, ela vai, independente de qualquer coisa, se relacionar com a sua vida. Não existe doutrina inútil, se é que posso dizer assim, não as doutrinas bíblicas. É certo que existe teologia inútil, há teologias falsas que não provêm da palavra de Deus, e essas sim não têm utilidade. Mas todo o ensino que tem como fonte e fundamento a Escritura é útil para as nossas vidas. E o reverendo Sérgio Lima, que agora é pastor na igreja da Lapa, ele nos ensina que nós temos 3 passos para entender e viver a Escritura. Todas as coisas que se relacionam com a palavra de Deus passam por isso. Nós temos a Bíblia, nós temos a teologia e nós temos a prática. A palavra de Deus é a fonte. A teologia é o modo que nós entendemos e explicamos aquilo que está explícito na palavra. E o modo pelo qual vivemos é fruto daquilo que entendemos da Bíblia. Então, querido, se você não entende a Bíblia, você não conceberá uma boa explicação e entendimento disso, e a sua vida vai andar distante do Senhor. Os seus sofrimentos estarão deturpados e não serão para a glória de Deus, porque você não sabe o que glorifica a Deus, porque essas coisas estão explícitas nessa doutrina. Se o nosso entendimento bíblico é vazio, isso é dura repreensão para nós. Paulo chama a atenção de irmãos que, segundo o apóstolo, já deviam ser mestres, mas ainda precisam ser ensinados sobre as coisas básicas da fé. E talvez a nossa desculpa seja: poxa, mas eu não gosto de ler. Querido, baixe a Bíblia em áudio, então, e escute.
Lucas, eu não enxergo mais, eu tenho problema de visão. Tudo bem, vamos então pôr a Bíblia para você ouvir. Lucas, mas eu não ouço mais, o meu problema é surdez. Então nós vamos chamar a Letícia, esposa do reverendo Ivan, e nós vamos estudar Libras com você. Querido, a palavra de Deus precisa estar em nós, porque ela reflete o modo pelo qual nós vivemos. E se nós não estamos sofrendo pelo Evangelho, é porque não entendemos a Escritura, porque o próprio Cristo Jesus, o nosso exemplo, o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar, sofreu e nos chamou para segui-lo em sofrimentos também, mas que redundarão em uma glória eterna. Precisamos entender a sã doutrina que nos manterá firmes neste caminho. É impossível nós andarmos dissociados disso. E eu quero encerrar, querido, te lembrando deste bom depósito. Lembre-se deste bom depósito. Olha, se você precisa de um bom motivo para sofrer, se você tem sofrido por muitos motivos, e falar de mais sofrimento é duro para você, entenda que nós não estamos falando de um sofrimento vazio. Entenda que eu não estou falando de um sofrimento que é dor por si mesma e que não leva a lugar nenhum. Nós estamos falando de um sofrimento que está preso a Deus, de um sofrimento que está junto do Senhor, que tem por resultado a pregação do Evangelho e a glória de Deus. E então nós temos firme fundamento neste mesmo Deus que nos chama a sofrer, para estarmos seguros nisso. Uma das sensações mais gostosas da minha vida foi quando é exagero, querido, comparar isso com a minha conversão, comparar isso com o amor aos meus pais, é um exagero, mas foi muito gostoso quando eu tive a oportunidade de fazer o seguro do meu carro, sabe, de ficar despreocupado se alguém vai roubar, de poder pensar, se eu for abordado na rua eu posso entregar, porque está assegurado, pode levar. E se você assistir comerciais de seguradoras, você vai ver que o comercial da seguradora é exatamente isso. Eu assisti um hoje mais cedo, enquanto pensava nesse exemplo, e via um que o rapaz está sentado no sofá e o ar-condicionado pega fogo, a pia começa a vazar, o vizinho bate no carro dele, o carro da esposa dá defeito e ele está tranquilo no sofá. E a propaganda do comercial é dizer: deixe que a seguradora cuida para você. Irmão, nós precisamos entender que a nossa vida está assegurada nas mãos do Senhor. Não há quem possa nos arrebatar da mão de Deus. Este plano foi traçado desde a eternidade, o Senhor está o cumprindo. E assim o Senhor está nos chamando a sofrer. Este sofrimento nós podemos vivê-lo entendendo que redunda na glória de Deus e que não há chance de dar errado. Não tem como dar errado, porque é uma obra de Deus. É uma santa entrega a qual o Senhor nos tem vocacionado para nos entregarmos pelo Evangelho e estarmos dispostos a sofrer por Ele, a pagar o preço de seguir o Senhor Jesus e abrir mão dos nossos deleites, dos nossos desejos e nos desgastarmos na obra de Deus, sabendo que o nosso bom depósito está junto daquele que é fiel para conservá-lo, está guardado no Espírito Santo que nos traz a segurança da salvação. Portanto, o que mais alguém pode tirar? As seguradoras garantem o teto, o piso. A seguradora mal garantiu os instrumentos da nossa igreja quando foram roubados, mas o Senhor nos garante a vida eterna. O que mais lhe pode ser tirado? Se você procurar poupar a sua vida dos sofrimentos do Evangelho e dizer: não, eu quero guardar a minha vida, eu quero me poupar destes sofrimentos, talvez você acabe na verdade perdendo ela. Aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la. Aquele que quer ganhar o mundo inteiro, perde a sua alma. Mas aquele que se entrega pelo Senhor Jesus, aquele que abre mão de si mesmo, esse encontrou a verdadeira vida. É assim que o reino de Deus funciona. Nós morremos com Cristo para podermos viver com Ele. E então, se estamos sem restrições, se aquilo que importa está seguro, podemos sofrer, podemos nos entregar, podemos nos desgastar pelo Evangelho do Senhor. E a minha última fala sobre esse tal sofrimento que está fundamentado na glória do nosso Deus e assegurada por Ele, é a fala do pastor Richard Baxter, no seu livro, o seu famoso livro, O Pastor Aprovado. Não é um livro para pastores somente, querido. Leia este livro, você será encorajado a se entregar pela obra do Senhor. Eu quero ler e encerrar com esta fala dele, quando ele diz: para que nos tem sido dado tempo e forças
senão para amar a Deus e ao próximo? Para que foi feita a vela, senão para queimar? Queimados e desgastados, temos iluminado o caminho para o céu. Não será isso melhor do que sermos preservados intactos, sem calor nem luz, num canto esquecidos? Não é melhor oferecer a nossa vida a Deus como oferta queimada do que gastar a vida para nós mesmos? Com pouca diferença haverá entre o prazer de uma vida longa ou de uma vida curta, quando ambas estiverem no fim da jornada. Que consolo trará para nós, na hora de deixar o mundo, o fato de que encurtamos o trabalho para estender a vida? Quem trabalha muito, vive muito. A vida deveria ser estimada segundo o que ela realmente é e segundo o que é importante diante de Deus e dos homens, isto é, o que dizemos e fazemos, e não a mera extensão de dias. Como Sêneca disse a respeito de uma pessoa: lá jaz, não vive, durou longo tempo, mas não viveu grande vida. Que conforto na hora da morte, saber que vivemos um curto tempo na terra, mas com fidelidade e esperança na vida eterna. É isso que nos importa, deleitarmos a nossa vida ao Senhor, desgastarmos a nossa vida no reino de Deus. Ao exemplo de Paulo, ao chamado de Timóteo, sofrermos pelo Evangelho, não com vergonha, não com timidez e constrangimento, com coragem para viver o Evangelho, porque o motivo basta um só: a nossa vida está assegurada no Senhor. Que Deus te abençoe e que você seja cheio desta palavra, para em dias tão difíceis pregar o Evangelho com ousadia. Assuma uma responsabilidade prática. Várias vezes já repeti essa frase na igreja: tome uma atitude prática, e digo de novo: tome uma atitude prática. Assuma um compromisso, ligue para um missionário, chore com os que choram, se envolva na obra do Senhor, sofra pelo Evangelho de Cristo, porque sabemos que a esperança é na vida eterna, e aqui nos cabe seguir o Senhor Jesus às custas do que custar, porque amamos Ele sobre todas as coisas. Que Deus te abençoe, meu querido. Espero que logo possamos estar de volta na igreja. Me perdoe pela extensão do sermão, o texto é um tanto quanto comprido e eu não tive a capacidade de ser mais enxuto, mas que o Senhor encoraje o seu coração em dias tão difíceis a ter uma fé intrépida e vigorosa para pregar o Evangelho do Senhor e sofrer pelo nome de Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz.